Olá, pessoal! Meu nome é Indira Bizarelli e no passo a passo de hoje nós vamos fazer essa bolsinha porta-celular. Pipi! Nós vamos fazer essa bolsinha com visor para celular, visor transparente para o celular, com zíper. Aqui ela tem um compartimento. O vídeo é longo. Deixa eu avisar aqui, muita atenção que eu vou falar agora. O vídeo é longo, o vídeo é muito longo, porque o último passo a passo que eu fiz de tecido na máquina, eu acelerei para ele não ficar muito longo, porque eu já havia feito outros vídeos explicando os detalhes. Porém, reclamaram que o vídeo não ficou perfeito porque ficou acelerado e não entenderam. Então, muito do que eu vou fazer nesse vídeo aqui, eu acelerei nesse vídeo anterior. Então, se você não compreendeu o vídeo do porta-celular anterior a esse, vou deixar aqui, ó, no card. Vou deixar o link na descrição do vídeo. É esse vídeo aqui. Você vai prestar atenção nessa aula, que você vai tirar todas as suas dúvidas da aula desse porta-celular. Enfim, quem tem pressa, já sabe o que eu vou falar, vai acelerar o vídeo. É simples, porque quem tem dúvida vai tirar suas dúvidas nesse passo a passo. Vou dividir a aula em duas partes. É um passo a passo fácil e simples, é um passo a passo para iniciante. Porém, o iniciante não quer ver vídeo acelerado. Ele precisa absorver todos os detalhes. Por que eu estou explicando isso tudo a vocês? Não precisava estar explicando nada. Mas aí, quem já sabe um pouco, vem reclamar que o vídeo está muito longo, está cansativo. Quem quer aprender, não acha o vídeo cansativo. Senta e assiste. Assiste aos pouquinhos, vai fazendo, assistindo e fazendo, pausando. Enfim, é uma aula. Não é um passo a passo, é uma aula minuciosamente explicada. Então, não quero churumelas nos meus comentários. Quem não quiser assistir, tem um monte de vídeo de 17 minutos por aí. De 1,5 minutos. É só sair, é só se retirar. Porque quem quer aprender, pode sentar que vai aproveitar uma big de uma aula com várias técnicas e truques. Então, já que eu dei o meu recado, chega de papo e vamos para a nossa primeira aula. Deixa eu explicar o que eu vou explicar na primeira aula. Caso você já saiba, você já vai para o segundo vídeo, nem precisa assistir a primeira. Na primeira aula, esse projeto, lembrando que é um projeto antecipado para o colaborador VIP, só vai estar disponível para os inscritos daqui 30 dias. Então, colaborador VIP recebe de primeira mão a aula. Esse passo a passo não tem molde. São medidas, qualquer um pode fazer. As medidas estão aqui nesse vídeo número 1. Então, no vídeo número 1, nós vamos fazer a alça, eu vou dar a medida uma por uma de todos os pedacinhos da nossa bolsa. Medida de entretela, sugestão de entretela. Lembrando que isso aqui é um tecido 100% algodão, tricoline 100% algodão. Nesse primeiro vídeo, nós vamos colocar botão de imã, porque me pediram passo a passo de botão de imã. Pode parecer uma coisa simples, mas tem gente que não sabe colocar botão de imã. Então, nesse passo a passo, nós vamos colocar botão de imã, nessa primeira aula. Chega de papo e vamos ao nosso passo a passo. Vamos iniciar falando dos materiais.
Para o nosso passo a passo de hoje, eu vou usar entretela termocolante. É aquela folha que tem uma colinha, tá vendo o brilhinho? Que quando a gente passa o ferro, ela gruda no tecido. Quem quiser informação, sugestão de onde comprar material, eu deixo lá no canal do Telegram. É só entrar no canal do Telegram que eu sempre deixo dicas lá. Linha. Muitas pessoas me perguntam a respeito de linha. Sempre, na maioria das vezes, eu uso a linha 60. Linha de poliamida, 100% poliamida, gramatura. Essa linha aqui é 60, é a do cone amarelo. Qualquer marca de linha 60 tem o cone amarelo, porque os cones são um padrão da gramatura. Bom, pelo menos até hoje eu não encontrei uma linha de bolsa 60 com cone que não fosse amarelo. Enfim, linha para bolsa ou a linha de sua preferência. O passo a passo de hoje é confeccionado no tricoline 100% algodão. Aqui eu tenho, ó, tricoline 100% algodão. Tá vendo? Então, você pode costurar, quem tiver máquina doméstica pode usar a sua linha de costume, pode usar fio de nylon, fiquem à vontade quanto a linha, porque é uma bolsa que não vai suportar muito peso, então a linha que você tiver hábito de usar ou que você quiser usar vai ser bem-vinda. Quem for fazer esse projeto com a alça do mesmo tecido, o que que vai fazer? Antes de iniciar, vai cortar o número de alças que precisa, tá? Vocês vão dobrar o tecido inteiro no esquadro. Vou explicar a vocês o que é dobrar no esquadro. Vocês vão acompanhar a linha aqui da auréola. Essa parte aqui tá dobrada, né? O tecido tá dobrado assim, ó. Dobrado aqui no meio. Aí vocês vão dobrar novamente, encostando essa parte da dobra aqui reta, lá na auréola ali, ó. Retinho, tá vendo? Não encosta lá, não. Aqui onde a auréola começa. É o suficiente, que aí a gente deixa ele no esquadro. Na hora de cortar, ou vocês vão usar uma régua de patchwork, vão fazer assim, ó. A régua de patchwork, ela esquadra o tecido nessas linhas aqui que ela tem, né? Então, ou você vai encostar aqui, ó, uma linha e acertar o tecido primeiro, né? Antes de cortar a tira que nós precisamos, a gente tem que acertar esse tecido. Ou quem não tiver régua de patchwork, mas tiver um esquadro, vai fazer a mesma coisa, ó. Vai encostar aqui essa base do esquadro na dobra aqui do tecido. E vai riscar e cortar ou passar o rolinho de corte aqui, tá? Isso que é esquadro. Quem for riscar e cortar, vai. Deixa eu tirar aqui. Esquadrar, ou com essa régua ou essa, cortar. Depois vai medir 4 centímetros, ou a largura que quiser, mas para esse projeto aqui eu acho que 4 centímetros é o suficiente pra gente fazer uma alcinha fina, como se fosse um viés. E depois vai recortar. Ou, do jeito que eu vou fazer aqui agora, quem tiver a régua, ou o esquadro, ou a régua de patchwork e o cortador circular, vai esquadrar. Acertar o tecido. Não sei por que cargas d'água,
meu cortador desviou o rumo dele ali. Aqui, deve ser a base de corte. E vai acertar. Acertou o tecido? Eu gosto de fazer assim, ó. Porque agora o lado bom para eu cortar, você vai ver aí na sua casa a melhor posição. É aqui. Deixa eu trocar o computador, que eu acho que a lâmina desse não tá muito bom. Aí, vocês vão marcar de 4 a 5 centímetros. Eu acho que 4 centímetros para esse projeto é suficiente, porque é uma bolsa pequena, uma bolsa tiracolo. E eu acho que uma alça fininha fica mais bonito, mas fica aí a gosto, a critério de vocês. 4 centímetros. Pronto. Tá aqui a alcinha. Com meio metro de tecido, você faz umas 2 a 3 bolsinhas. Então, já cortem todas as alcinhas necessárias, tá? Que vocês queiram fazer, para aproveitar esse comprimento do tecido, que é de 1,5 m, e a alça de vocês não fique com emenda. Aí aqui a gente vai dobrar tipo um viezinho e vamos costurar, tá? Para fazer a alcinha. Cortamos 4 centímetros da largura do tecido antes de iniciar o projeto, né? Para não correr o risco da gente não ter o suficiente inteiro, sem emenda, para fazer nossa alcinha. Aí aqui, eu vou usar nessa alça também esse fio. Ele é de algodão, mas não tem especificação, não tem mais especificação desse fio, mas acredito que seja de um... Deixa eu ver... Ó, deixa eu mostrar aqui, para que vocês possam ter uma noção. Ó, isso aqui, cada intervalo desse aqui é meio centímetro. Então, ele preenche aqui, ó, tá vendo? Meio centímetro de largura, só para que vocês tenham uma noção. Não tenho referências desse fio, mas é qualquer fiozinho que vocês queiram botar por dentro para reforçar. Então, vou usar esse aparelho aqui de viés, de colocação de viés, mas quem não tiver, não se desespere. Vai fazer assim, ó. Vai dobrar aqui, ó, como se estivesse dobrando um viésinho, as duas pontas para dentro. Quem quiser pode usar fita dupla face para colar. Aí, depois, ó, passa ferro, quer ver? Ó, uma ideia. Passa o ferro, aí vai ficar dobradinho. Corre uma fita dupla face aqui e vem colando aqui essa fitinha no meio. Depois, dobra e passa a costura. Ó como é que vai ficar, rolicinho, tá vendo? Então, é isso que eu vou fazer. Só que eu vou fazer aqui na máquina. Então, essa máquina funciona assim. Deixa eu mostrar primeiro. Ela é de 40 milímetros, que é 4 centímetros. Aí, a gente faz assim, ó. Com o tecido lado avesso virado pra você. Você passa aqui, tá vendo? Ela é 4 centímetros certinho, ó. Esse fio que eu vou usar aqui é opcional, tá? É só pra deixar a minha alça rolicinha, mas vocês fiquem à vontade de não colocar, se não quiser ou se não tiver o fio. Aí, ó. Passou aqui. Aí, a gente enfia ele aqui dentro, ó. Fio o tecido aqui. Que ele se ajusta, ó. Olha só como é que ele dobra certinho ali no viés, tá vendo? Então, é assim que a gente coloca. Só que aí a gente já coloca com ele com a peça adaptada aqui. Mas eu tô colocando assim para que vocês possam ver como que funciona, ó.
Passa aqui por dentro. E aí, ele já vai dobrando automaticamente, costurando. Então, quem for fazer muita, é interessante investir numa ferramenta dessa, que você já faz todas as alças, ajusta aqui. Já vou deixar aqui, vou colocar aqui para que vocês possam ver como é que funciona. Ó, toda máquina, seja ela doméstica ou industrial, tem um furinho aqui na base. Aí você vai pegar um pé calcador normal. Existe um pé calcador apropriado para esse tipo de ferramenta, mas o pé calcador comum também dá para fazer. Vocês já observaram que ele tem uma parte menor aqui? Então, essa aqui é maior, essa aqui é menor. Essa pecinha encaixa certinho ali, ó. Deixa eu virar aqui. Ó, acho que aqui dá pra ver bem. Tá vendo? Ele encaixa certinho ali, ó. Aí, ele também já vem com parafusinho. Vou botar arruelinha. Ó, uma arruela. Parafuso. Aí tem que colocar os dois parafusos para que não fique instável. Aí ele corre, ó, para a posição que você precisa. Aqui eu já vou colocar o fio. Vou passar o fio aqui dentro. Aqui, ó. Aí, deixa ele maiorzinho um pouco. Passei o fio. Vou levantar o pé calcador. E vou ajustar aqui para onde eu preciso que costure. Ó. Aí, a gente sempre perde um pedacinho do viés aqui no início, porque a gente tem que deixar ele encaixado ali de baixo, ó. É um dos segredinhos desse. Tá vendo? Isso aqui é só para poder ajustar o aparelho aqui, tá, gente? Depois que ele tá ajustadinho no lugar certinho, não tem problema, costura direto. Aí, por isso que é bom ter esse aparelho. Quem faz muito, encaixa o aparelhinho aqui, já deixa todas as alcinhas cortadas. Aí, costura tudo. Depois, remove e faz só as bolsinhas. As alcinhas já estão prontas. Aí, ganha tempo, né? Perde só um pouquinho de tempo aqui colocando o equipamento, mas depois compensa na produção. Ou não sei, quem sabe você tem aí mais de uma máquina, deixar uma já preparada só para esse fim. Pronto. Ajustei. Aí, eu vou fazer os primeiros pontinhos manualmente, porque eu quero ver onde tá pegando essa costura, se tá certinho, se é isso mesmo. Ok. Me parece que está tudo ok. Então, essa linha vai correr pro lado de fora. Aqui, ó. E o viés aqui, a gente faz isso, ó. Joga ele lá pra trás. Com a máquina desencostada da parede. Ó, joga ele lá pra trás pra ele vir, pra máquina automaticamente vir puxando ele. Porque se esse aqui agarrar em algum lugar, aí não costura direito ali. Então, aí vocês comecem devagarinho pra ver se tá certinho no lugar, porque se não tiver batendo bonitinho lá, dá tempo da gente resolver isso. Eu tô achando que tá pegando muito na pontinha ali. Então,
Então, eu vou chegar um pouquinho mais pra cá. E vou botar minha guia aqui também, minha guia de imã. Por conta do fio que eu tô usando. Acho que é o fio que tá tirando ali o meu pé do lugar. A agulha ali do lugar. Vamos lá. Agora tá perfeito, viu? A alça tava escapulindo. Eu botei o pé guia aqui. Eu botei a guia de imã aqui encostadinha para ela não escorregar para fora. Agora tá indo perfeito. Vou mostrar a vocês. Olha. Que legal. Aqui foi aquela hora que eu parei. Mas enfim, aqui ó, tá vendo? Costurando direitinho. Então, nós vamos fazer isso até o final. Estão vendo como é que costura direitinho? É bem legal, né? E é um adianto também. Você não, eu só tô guiando aqui e aqui tá puxando sozinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que perfeitinho que fica. E o fio já tá aqui dentro, ó. Essa mão aqui não tá fazendo nada, não. Eu só tô encostando aqui atrás, assim, ó. Pronto, tá terminando. E tá pronta a alcinha, ó. Aqui saiu um pouquinho, ó. Foi aqui no finalzinho. Normalmente, a gente perde as duas extremidades. Sempre, nunca fica perfeitinho. Pelo menos quando a gente tá iniciando, fazendo a primeira. Aí, uma vez ajustadinho aqui, ó, vai embora. Olha que direitinho, ó. Mas como essa alça tá bem grandinha, eu não vou usar ela toda mesmo. Essas extremidades que eu perdi não vai fazer falta, não vai fazer diferença. Mas aí você vai devagarinho no início, nas primeiras, até só você ajustar o que você precisa aqui. E depois é só alegria, ó. Costura todas. Aí aqui foi aquela hora que eu iniciei, tá vendo? Até pegar o jeitinho, ó. Ó, tá vendo aqui? Sai do lugar mesmo, aí você vai ajustando. Aí, se for o caso de você não poder descartar esse pedaço, porque essa alça você precisava dela toda, aí você desmancha esse pedacinho e faz ou manualmente, ou recomeça ali, aí fica... Aí vocês que vão saber o que vocês vão fazer. Mas fica direitinho, ó. Vamos agora fazer a colocação do botãozinho de imã. Então, vamos conhecer o botão primeiro. O botãozinho de imã tradicional é assim, ó. Ele é colocado manualmente, ele vem com essas duas chapinhas. Tem dois tipos tem dois tamanhos, pelo menos que eu conheço. Esse aqui é o menorzinho e tem um maior, mas o processo de colocação é o mesmo. Desse tipo aqui. Gente, isso aqui é cola, tá? Desconsiderem. Tô toda colada. Então, vamos usar um desmanchador de casa, um lápis para fazer a marcação e aqui estão os botões. Aí, é bem simples. Quem me pediu aí o passo a passo de como colocar o botão de imã, vamos agora a esse passo. Você vai determinar o local que você vai colocar o botão.
Aí vai depender de cada peça, de cada projeto, vai ter o local específico. Uma vez determinado o local do botão, nós vamos pegar a chapinha. Uma vez determinado o local, nós vamos fazer uma marcaçãozinha de lápis, um pingo. Aqui, ó, um pinguinho. Marquei, é aqui que eu quero meu botão. Aí, nós vamos pegar a chapinha, ela tem um redondinho aqui, ó, um furinho no meio e 2 retângulozinhos vazados aqui nas laterais. Aí, a gente vai posicionar esse furinho na marcação que nós fizemos, no meio desse furinho ali, ó. Marcou, não, posicionou. Aí, a gente vem com lápis e risca um tracinho de cada lado. Aí, vai ficar assim, ó. Aí, agora, nós vamos pegar o desmanchador ou uma tesourinha, mas eu gosto do desmanchador, porque eu enfio ele aqui no início do meu risco e lá no final, ó. Aí, rasgo, tá vendo? Passa assim e ele já faz a aberturazinha aqui. E aqui é a mesma coisa. Isso vale para os dois lados do ímã, tá? Nós vamos colocar apenas um. Pronto. Já fiz aqui a abertura por onde vai passar a ferragem aqui do botão. Aí, na tampa, aqui é a parte da tampa, né? A parte que vai fechar ali na bolsa. Então, sempre na parte da tampa, nós vamos colocar essa parte aqui que é mais fininha, ó. Tá vendo? O botão de ímã tem uma parte que é mais gordinha, onde se encontra o ímã fica aqui. E aqui é o ferrinho. Então, sempre na tampa, nós vamos colocar essa parte aqui, que a gente chama de macho. Esse aqui é o macho. E esse aqui é a fêmea. Então, na tampa sempre vai o macho. Mas se você, por algum motivo, inverter, não vai ficar errado. É porque essa peça aqui, ela é mais leve, então a gente costuma colocar ela na tampa. Aí, a gente coloca aqui, ó. Vendo? O ferrinho vai sair aqui atrás. Dependendo do material que você esteja usando, vai ser necessário você fazer um reforço. Nunca é demais o reforço. Você pode fazer o reforço com a entretela, com o mesmo pedacinho de tecido. Aí, a gente pega um quadradinho. Ó, eu dobrei aqui um quadradinho do mesmo tecido. Aqui tem 3 por 6 centímetros, aproximadamente. Mas poderia ser menor um pouco ou maior um pouquinho. Ó, tecido dobrado. Ou um pedacinho de feltro, vocês que vão determinar. Aí, a gente bota a chapinha aqui no meio e marca. Fura e coloca ali para fazer um reforço. Aí, isso impede que no futuro esse tecido da tampa ali, ele rasgue e esse botão saia. Rasgue e solte daqui. Aí, a gente vai, coloca aqui o reforço. Eu gosto mesmo de usar um pedacinho de feltro, eu acho que é melhor. Mas também nós podemos usar o tecido. Eu acho que o feltro, na verdade, é mais prático. Não é nem que é melhor, é mais prático. Aí, a gente coloca aqui, ó, a chapinha por cima desse reforço, que pode ser forrobel, feltro ou até mesmo o mesmo tecido. E aí, a gente dobra aqui, ó. Ele costuma ser molinho, dá pra dobrar com a mão, ó, dobra pra fora. Mas se você não conseguir, você pode usar um alicate também. Mas dá pra fazer a dobra com a mão sem problema. E pronto. Tá colocado aqui o nosso botão. Pra colocar o outro lado, é a mesma coisa. Só que antes você tem que determinar o local onde vai ser colocado e se
tem que ficar embutido aqui, ó. Tive que colocar aqui, porque essa peça tem que ficar embutido, porque essa parte feia aqui não pode ficar aparecendo. E essa aqui é a mesma coisa, uma vez determinado o local certinho, você vai fazer a colocação de modo que ela fique embutida e colocando o reforço ou não. Mas quase sempre eu coloco o reforço porque fica mais firme o botão. Isso aqui dura para todo sempre. Não, dificilmente a gente tem problema com o botão de imã quando a gente coloca um reforço. Agora aqui, a nossa alcinha já está pronta. Nós vamos reservar e vamos usar todo o material que nós vamos precisar agora. Lembrando que esse projeto não tem molde, são só medidas e você tem que, a partir de agora, prestar muita atenção. Pega seu caderninho, faça sua anotação, que nós vamos iniciar as medidas, os cortes e as medidas agora. Ó, vamos precisar de um botãozinho, aqui eu tô usando um botão de imã pequeno, mas você fica à vontade para usar o botão de sua preferência. Vamos precisar de 21 centímetros, 20 a 21 centímetros de zíper. Aí aqui nós temos 3 por 10 centímetros de tecido, um pedacinho de 3 por 10 centímetros e uma tirinha de 2 por 23 centímetros. Tecido 2 por 23, 3 por 10 centímetros. Um zíper, tanto faz. Qualquer tamanho, qualquer largura, qualquer tipo de zíper. A única diferença é que se você for usar o zíper a metro, você vai precisar de um cursor. Se você for usar um zíper já comprado pronto com cursor, eu vou explicar agora o que você vai ter que fazer. Nós não vamos usar o zíper pronto. Aqui eu tenho um zíper de 20 centímetros. Eu vou explicar a vocês o que vocês vão fazer, caso você só tenha acesso a esse tipo de zíper. Então, você não vai deixar de fazer sua peça por causa disso. Eu tenho aqui um zíper de 20 centímetros. Eu vou cortar ele bem rentezinho aqui, ó, ao ferrinho. E vou cortar aqui em cima, bem rente ao ferrinho aqui também, ó. Aqui e aqui. Aí nós vamos remover o cursor todo. Tirei por aqui, né? Aí aqui mesmo eu coloco um lado. Tá vendo, ó? Coloco um lado, depois coloco o outro. E puxo. Peraí, não foi ainda. Ó, coloquei um lado, bem na pontinha. Coloquei o outro. Aí, seguro aqui nessas duas pontas e puxo. Segurar em uma só. Ó. Tensão aqui. Vocês vão ver a melhor posição aí, tá? Mas ele tem que entrar. Ele tava aqui, aí entrou. Aí vocês vão puxar ele todinho. Nós precisamos trabalhar com essa ponta fechada. Voltamos aqui, agora é mais fácil. Ah, se vocês tiverem dificuldade, pode ser o corte aqui, ó. Acerta o corte, que ele entra mais fácil. Aí vamos tornar a introduzir. Que às vezes a gente não consegue encaixar. Ó como é que entrou facinho agora, ó. Tá vendo? Pronto. Aí agora nós vamos deixar ele aqui na pontinha. Nós não vamos levar ele aqui até o final. Vamos acertar aqui.
E vamos acertar esse lado aqui também. Pronto. Aí ele vai ficar assim, ó. Tá? Aqui na pontinha. A gente não vai levar ele pra cá não, pra evitar que ele se abra. Mais pra frente a gente vai fazer esse movimento, mas por enquanto ele vai ficar aqui. Porque nós vamos colocar um acabamento aqui embaixo. Se esse zíper escapulir depois que o acabamento estiver colocado, a gente não consegue colocar mais, porque ele foi colocado por aqui. E a gente precisa dessa ponta fechada. Então, a gente vai preparar o zíper dessa forma. Se você estiver usando o zíper a metro, 20 a 21 centímetros, 20 centímetros, tá? 20 centímetros de zíper. Você vai colocar o cursor, tornar, colocar e deixar ele aqui. Na pontinha de onde nós vamos colocar o acabamento aqui do zíper. Esse acabamento aqui, ó. Tá? Essa parte aqui do zíper, ó. Essa tirinha aqui de 2 por 23 corresponde a esse acabamento bonitinho aqui do zíper. Ó como é que ele fica, ó. Perfeitinho o acabamento, tá vendo? Fica bem delicadinho, então. É com essa parte aqui que nós vamos fazer esse acabamento. Bom, vamos reservar o zíper desse jeitinho aqui. Aí, agora, nós vamos para o plástico cristal. O plástico de sua preferência. Particularmente, eu acho que se o plástico for mais grosso, é mais interessante. A bolsa fica mais bonita, é mais fácil para costurar. Mas você pode usar o plástico de sua preferência. Esse aqui é o mais grossinho que eu consegui encontrar, é o 40. Tá? Mas poderia ser o 20 ou 30, dá para fazer. Mas se você tiver a chance de encontrar um plástico mais grosso, é melhor para costurar. Principalmente quem estiver usando máquina doméstica. Então, aqui eu tenho 14 por 21 centímetros de plástico transparente. Aí, nós vamos reservar esse plástico com o zíper, a ponteira do zíper e o acabamento ali do viészinho que faz a costura do zíper no plástico. Para o tecido de fundo aqui, ó, do fundo aqui, esse fundo aqui, eu tenho a medida de 16 por 23 centímetros. Então, você vai cortar 16 por 23 centímetros uma vez no tecido. Vamos reservar. Vamos precisar também de um pedacinho de entretela e um pedacinho de tecido. Essa entretela tem 3 por 15 centímetros e o tecido tem 6 centímetros por 15. Isso aqui nós vamos precisar, essa peça aqui, nós vamos entretelar aqui no tecido. Eu vou explicar direitinho o que vocês vão fazer para preparar essa peça, que corresponde a esses dois acabamentos aqui, ó, para alça. Você pode ficar à vontade e usar uma meia argola, um outro tipo de processo para fechar a alça aqui. Mas como eu quero usar quase nenhuma ferragem nesse passo a passo, então nós vamos fazer essas alcinhas aqui para que a gente possa encaixar as alças, tá? E dar um nozinho aqui, ó. O charminho dessa bolsa é essa alcinha. Então, essa peça aqui é para que a gente possa fazer essas duas pecinhas aqui, ó. Recapitulando, uma vez no tecido 6 por 15, uma vez na entretela termocolante. Eu vou passar o ferro aqui, ela vai agarrar, nós vamos fazer a colagem aqui, para fazer a pecinha lateral. Então, é 6 por 15, 3 por 15 centímetros.
Para a aba. A nossa bolsa tem uma aba. Para fazer essa parte da aba aqui, nós vamos precisar de um pedaço de entretela medindo 14 por 14 centímetros e o tecido para que a gente possa passar essa entretela. Então, sempre quando a gente tem a entretela num tamanho exato, nós cortamos esse tecido um pouquinho maior. Então, aqui eu tenho um tecido que mede 15 por 15 centímetros aproximadamente. É só um pouquinho maior, tá? Aí depois a gente faz o refilamento. A entretela tá na medida exata. Então, eu preciso de 14 por 14 centímetros. O tecido vocês vão cortar um pouquinho maior para poder colar essa entretela aqui. Para que a gente possa fazer essa parte da aba. Agora, vamos virar a bolsa. Próximo passo é esse bolso. Para a confecção desse bolso, aqui, ó. Vendo? Ele é dobrado. Nós vamos precisar de uma vez no tecido, medindo 14 por 40 centímetros. 14 por 40. Aí, nós vamos dobrar. Nós vamos precisar também, como nós vamos utilizar o botão de imã, nós vamos precisar do reforço desse botão. Um pedacinho de tecido medindo 6 por 3 centímetros. Nós vamos dobrar, tá? É para fazer o reforço do botão. E vamos precisar também de um pedacinho de entretela que mede... Deixa eu conferir. Ó, um pedacinho de entretela com a medida de 5 por 9 centímetros. Então, esse pedacinho de entretela aqui tem 5 por 9 centímetros. Aí, nós vamos dobrar no meio, fazer uma graça aqui e cortar uma pontinha. Mão livre, tá? Isso aqui nem vai aparecer. Só pra gente não se confundir na hora de passar o ferro aqui. Aí, vai ficar assim. Aí, nós vamos medir 4,5 centímetros aqui e marcar um pontinho, que é onde nós vamos colocar o nosso botão na parte do bolso. Essa parte aqui é assim, você vai escolher o lado que você quer que seja a frente da sua bolsa. Aí, você vai colar essa parte aqui. Com o ferro, já tá marcado o lugarzinho do botão, tá? Na hora nós vamos colocar o botão. Vocês se preparem, que essa aula é longa, porque eu não vou deixar passar nada. Vamos reservar, esse aqui é o nosso bolso frontal. E, para finalizar, nós vamos precisar para o corpo, que é essa parte de dentro aqui, ó. Tá vendo? Essa parte toda aqui, ela é inteira. Essa parte aqui, ó, da bolsa, onde leva aqui o botãozinho. Nós vamos precisar de mais um pedacinho de acabamento, medindo 3 por 6 centímetros. Vamos dobrar, isso aqui é um acabamento do botão. Vamos precisar também de um pedaço de entretela e um pedaço de tecido que medem 14, ó, entretela, 14 por... Entretela, medindo 14 por 32 centímetros. E o tecido um pouquinho maior, esse caso aqui, o tecido tem 15 por 33, tá vendo? O tecido é um pouquinho maior.
Sempre que a gente vai entretelar uma peça, um tecido, que a entretela tem o tamanho exato, o tecido tem que ser maiorzinho um pouco. Depois nós vamos fazer o refilamento. Porque em algumas situações, o tecido, principalmente quando ele é de algodão, ele tende a dar uma encolhida. Para evitar que não fique preenchendo a entretela toda, porque essa medida da entretela é uma medida exata. Então, o que que nós fazemos? Já cortamos o tecido um pouquinho maior, um pouquinho, ó, meio centímetro ao redor. Para poder isso colar aqui e não ter problema. E depois a gente refila. Então, eu tenho aqui um tecido e uma entretela termocolante 14 por 32. Aí, o tecido eu cortei 15 por 33. Tá? É só vocês aumentarem 1 centímetro de cada lado, que é o suficiente para que vocês possam colar essa entretela aqui sem que haja nenhum problema. Aí, vocês vão marcar em um dos lados 3,5 centímetros e marcar o botão de imã, independente do botão que você vai usar. Eu tô usando um pequenininho aqui, mas poderia ser aquele maior, desses de embutir, ó. Desses que fica por dentro, tá vendo? Fica escondidinha ali a parte feia do imã. Aí, vocês vão marcar 3,5 centímetros, fazer um ponto, porque é aqui que nós vamos colocar o botão. Aí, nós vamos dobrar essa parte da entretela, aqui onde nós marcamos o botão. Vamos pegar a nossa régua criativa, lembrando que essa régua, o download dessa régua tá disponível aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Quem não conseguir baixar a régua pelo link, pode entrar no canal do Telegram, que tá lá o arquivo para que você possa baixar, imprimir, e no vídeo da régua eu explico como fazer para deixar ela assim, tá? Aí, nós vamos pegar o cantinho 6 aqui da régua, esse cantinho. E vamos posicionar aqui. E riscar. E vamos cortar. Pronto. O corpo, o formato da nossa bolsa já está definido. Aí, nós vamos colar essa entretela aqui nesse tecido e depois fazer o refilamento. Essa parte aqui corresponde a esse formato aqui da bolsa e ao interior aqui. Lembrando que essa medida é 14, vocês vão cortar na entretela, 14 por 32 centímetros. Agora que nós já sabemos quais são todas as medidas que nós precisamos, nós vamos pegar todas as partes que tem entretela. Lembrando que eu uso essa entretela aqui, se eu não me engano, ela é gramatura 60. Isso aqui é um rolinho de 100 metros por 30 centímetros. Essa entretela tem 30 por 100 metros. Então, vou deixar a dica de onde comprar essa entretela lá no canal do Telegram, tá? Então, se você não sabe, não conhece e gostou do passo a passo e quer trabalhar com esse material, vou deixar lá no meu canal do Telegram a dica de onde você pode encontrar exatamente esse tipo de material. É essa entretela que eu tô usando, ela é termocolante. Um lado ela tem a colinha, a gramatura dela é 60, se eu não me engano é 60, mas eu vou conferir isso. E esse lado aqui é tipo é uma entretela, ela vai estruturar o tecido de tricoline. Então, nós vamos pegar todas as partes que tem entretela, que são o acabamento da alça. Vou mostrando e mostrando aqui na bolsa. Esse acabamentozinho aqui do lado. Qualquer dúvida, não lembra a medida, volta o vídeo, papel e caneta na mão e vai anotando. Então,
O que tem entretela? Acabamento da alça. A parte da aba, essa parte da aba aqui da bolsa, ó, que fica no plástico, tá vendo? Quando termina o plástico, tem essa parte aqui. Aqui, ó, também nós vamos entretelar, tecido entretela. O bolso, que nós vamos colocar um reforço de entretela aqui. A gente não pode entretelar ele todo, senão a bolsa fica muito dura e depois fica difícil para desvirar. Então, nós vamos fazer um reforço aqui para o botão. Inclusive, vocês vão fazer a marcação do botão, 4,5 cm, do lado que não tem a colinha. Tá vendo aqui a colinha, ó? Então, vocês vão marcar desse lado. Depois vai ficar escondido lá pra dentro. Eu vou colocar aqui no meio. Aí, vocês marquem o meio da peça do lado que vocês querem que seja a frente da bolsa. E vamos colocar aqui, tá? Esse reforço. E aqui eu tenho a parte... Essa peça que eu acabei de mostrar aqui, gente, que tem o reforço, que eu não quero que fique dúvida nesse passo a passo. É essa peça aqui, tá? Ó, aqui tem um reforcinho para que esse bolso não fique caindo. Tá vendo? Ele fica bem firmezinho. E também ajuda a reforçar aqui o botão de imã. E tem aqui a parte do corpo, a parte de trás aqui, daqui de dentro. Essa parte inteira aqui, ó. Essa parte aqui, tá vendo aqui o botão? É essa parte aqui que também é entretelada. Aí eu vou explicar o que eu vou fazer com uma peça e vocês vão ver na sequência, eu trabalhando todas as outras, mas o processo é o mesmo. Ferro na posição algodão. Ferro na posição algodão. Nós vamos fazer assim, ó. Ah, essa parte aqui é a parte do acabamento da alça. A gente vai fazer assim, ó. Passa o ferro, centraliza. Quem quiser pode marcar o meio, mas dá pra fazer no olho aqui, ó. Centralizou, vocês vão dar uma passadinha rapidinha, não se passa do lado da entretela. Mas a gente precisa agarrar ela aqui pra ela ficar no lugar certo, tá vendo? Tá solta ainda, ó. Agarrou só um pedacinho. Só pra poder virar e ela não sair do lugar. E vamos passar. Como essa peça é pequena, a gente pode ficar alguns segundos com o ferro parado aqui em cima. E vamos removendo lentamente. Pronto. Feito isso, aguarda um pouquinho. Não mexe na peça, não. É rapidinho. Tá? Só para ela poder secar e não ficar enrugando. Segredinho é esse. Pronto, secou já, viu? Rapidinho. Já está colada a nossa entretela, ó. Aí, nós vamos pegar cola pano ou a cola da sua preferência, que você tem hábito de usar. Vamos fazer isso aqui, ó. Aí, vocês vão dobrar aqui pra dentro. É só pra facilitar na hora da costura. Vamos dar uma passadinha. Essa cola seca na mesma hora. Secou já, ó. E aqui a mesma coisa. Caiu a tampinha da cola no chão. Pronto. Dobrou. Passa o ferro. Colou. A gente volta pro lado direito. E pronto. Essa parte já está entretelada. Nós vamos levar para a máquina para passar 2 costurinhas aqui. Tá prontinha? Vamos reservar essa parte aqui. É a parte daqui da alça. Quem achar que ficou muito larga, pode fazer mais estreita. Eu fiz essa bem larguinha assim, para ficar bem resistente, mas pode fazer mais estreitinha quem quiser, tá? Isso aqui fica a gosto de vocês. Pode fazer a metade desse tamanho, vai ficar menorzinha. Aí vocês vão ver aí o que vocês acham que fica melhor. Vamos entretelar essa parte aqui. Primeira coisa,
Lado avesso do tecido, eu passo ferro. Passei o ferro. Ó, vou com o lado da colinha e o avesso do tecido, boto a colinha aqui pra baixo. Centralizo. Por isso que é bom, ó, o tecido tá maiorzinho um pouco. Você centraliza no olho, estando sobrando tecido de todos os lados, você pode... Baixei o ferro aqui só pra ele ficar parado onde eu quero. Tá vendo? Mas eu não vou passar por aqui. Eu só prendo um pedacinho para que na hora que eu faça isso aqui, ó, na hora que eu fizer isso aqui, não saia do lugar minha entretela ali do outro lado. Aí agora eu vou passar por esse lado aqui. Lembrando que no vídeo do passo a passo do porta-celular que eu fiz, em tecido anterior a esse, eu não mostrei esses detalhes e reclamaram. Então, esse vídeo serve como referência para o vídeo do porta-celular. Quem quis fazer aí não teve oportunidade, porque eu passei em câmera rápida e não ficou bem compreendido para algumas pessoas. Quem já sabe, acelera. Quem não sabe, vai aprender agora, porque eu não pretendo fazer edição acelerando essa parte. Porque se eu acelero, reclamam. Se eu explico bonitinho, reclamam também. Então, dessa vez vão reclamar porque eu tô passando tudinho nos mínimos detalhes. Tá achando que tá chato? Comenta aí. Chata. É até bom que eu já te bloqueio. Porque eu não sei, sinceramente, o que eu faço mais para agradar vocês. Pronto. Enquanto eu falava, vocês viram o processo? O processo é esse. Aí vocês deixem paradinho. Eu gosto de entretelar, que é bom que essa mesa aqui de pedra, ela é fria. Então, eu passo ferro e jogo pra mesa. Ela já esfria. Aí, pego outra peça. Vamos aqui a parte do bolso. Parte do bolso. Eu já achei o meio aqui pra facilitar. Vocês vão dobrar aqui, achar o meio, né? Achar o meio aqui e aqui. Escolher o lado que vocês querem para ser a frente da bolsa. É nesse lado que vocês vão colar. Dobrei aqui para marcar o meio. Posicionei aqui. Dou uma leve passadinha, só para ela ficar agarrada e eu poder fazer esse movimento aqui. Porque se eu encostar e virar, sai do lugar. Pelo menos comigo sai. Pronto, aí agora, ó, eu vou fixar esse pedacinho de reforço de entretela aqui atrás. Vou dobrar o meu tecido. Esse aqui é o bolso da frente, o bolso frontal. E vou vincar aqui. Nós vamos levar para a máquina para passar uma costura aqui. Essa parte aqui nós vamos refilar. E essa parte aqui também. Então, vamos refilar junto. Agora, nós estamos entretelando. Aqui, a parte da tampa. Essa parte aqui é essa aqui. Estou sendo repetitiva para que não fique dúvida. Vamos lá. Passei o ferro, centralizei minha entretela, levemente, só para ela fixar e eu poder fazer esse movimento virando tecido. Agora, eu vou passar o ferro. Passo o ferro. O tecido é de algodão, não tem perigo de queimar. Atenção, ferro no algodão, hein, gente? Passo devagarzinho, pronto, já entretelei. Espera um pouquinho, não mexe nele em seguida. Se tiver uma mesinha gelada, joga pra mesa ali, ó. E passa para outro. Agora que todas as partes já estão entreteladas, essas aqui nós temos que refilar, essas que nós cortamos maior. Então, quais foram as partes que nós entretelamos? O pedacinho da aba, a parte do corpo, onde tem a aba no formato, o bolso,
essa partezinha aqui do botão. Lembrando que essa parte é colada no lado que você escolher para ser a frente da bolsa. Porque essa entretela é o reforço do nosso botãozinho de imã. E a parte da alcinha. Esse pedacinho aqui vai se transformar em 2 tirinhas para os lados para segurar as alças. Então, as partes que envolvem entretela são essas aqui. Essas aqui estão quase prontas. Essa aqui nós vamos refilar. Ou com rolinho de corte, né? Com cortador circular. Eu chamo rolinho de... Gente, se eu falar rolinho de corte, é o cortador circular. Ou do jeito que eu tô fazendo aqui. Vocês vão cortar no limite da entretela ali, ó. A medida que eu preciso é a medida da entretela. É ela que vai guiar a nossa costura. Principalmente nessa peça aqui. Tá? Pronto. Terminado tudo que nós temos que entretelar, vamos agora revisar todas as partes. Não quero nenhuma pergunta qual o tamanho disso, qual o tamanho daquilo. Não vou botar na descrição do vídeo para não ficar confuso. Vocês vão assistir o vídeo e vão anotar as medidas. Ou vai fazendo e anotando. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a parte do corpo da bolsa. 14 por 32 centímetros. Uma vez no tecido entretelado. Deixa aqui de ladinho. Aqui, ó, um pedacinho para que vocês possam ver onde eu tô botando. Aí eu tenho aqui 14 por 14 centímetros, que é a parte da aba, que compõe aqui, onde tem o plástico transparente. Uma vez no tecido entretelado, 14 por 14 centímetros. Temos aqui, vocês viram o que eu fiz, colei as bandinhas para dentro, entretela e tecido. Depois de prontinho assim, ficou com 3 centímetros por 15. Isso aqui é para fazer os dois lados das alças, os dois ladinhos ali para segurar a alça. O bolso frontal, eu tenho 14 por 40, um reforço de entretela aqui que mede 5 por 9, arredondei. Marquei aqui 4 centímetros e meio, o lugar do botão, tá vendo aqui? 4 centímetros e meio. É aqui que nós vamos posicionar o botão. Já podemos vir aqui, pegar a chapinha do botão. E marcar aqui para fazer a colocação do botãozinho, tá? Do jeito que vocês viram lá no início. Aí, coloca o botão, bota o reforço de tecido e bota a chapinha e tá colocado o botão. Só isso. Tecido. O bolso frontal. Temos aqui o plástico cristal, que mede, ó, o plástico cristal primeiro, 14 por 21. E temos o tecido que é do fundo do plástico cristal. Esse tecido aqui, eu cortei maiorzinho pra gente refilar. Tem 16 por 22 centímetros, deixa eu conferir. Por 23. 16 por 23. Tá vendo? Ele tá maiorzinho. Tenho aqui o acabamento do zíper. Mostrando aqui novamente. Esse acabamento bonitinho aqui, tá vendo? Fininho esse viés. Vou explicar a vocês como vocês vão fazer. Tá aqui. 2 por 22. Deixa eu ver se é 2 por 22. 23. 2 por 23. Muita medida, gente, para gravar tudo. E 3 por 10, que é o acabamento do zíper aqui embaixo, ó.
para o zíper não passar direto. Então, aqui em cima, o acabamento é a tampa que faz, e aqui embaixo tem um acabamentozinho para não ficar grosso aqui também para vocês costurarem. Senão vocês não vão conseguir, com o zíper dobrado aqui por dentro, além de dar problema futuro no zíper, vai ficar difícil para costurar. Então, fiz esse acabamentozinho aqui para a bolsa ficar VIP. Bom, já expliquei com detalhes como coloco o botãozinho de imã, mas eu quero que vocês vejam o processo aqui na peça que nós estamos trabalhando. Então, quem tiver dúvida, volta o vídeo, porque agora vocês vão ver um vídeo acelerado, mas eu não quero que vocês percam esses lances que eu acho que, como vocês já viram a explicação mais detalhada, é interessante ver essa parte, já sabendo tudo que eu vou fazer aqui. Eu tenho aqui os dois acabamentos, medindo 6 por 3 centímetros cada um. Marquei aqui já o botãozinho, tá vendo? Coloquei minha chapinha e marquei aqui onde eu vou cortar. Eu vou botar na tampa, nessa peça aqui da tampa, um botão. Boto minha chapinha aqui e marco. E aqui também, no bolso, eu vou colocar outra parte do botão. Então, na parte da tampa, eu sempre coloco o botão menorzinho, ó, o mais fininho. E na parte do bolso, sempre esse gordinho. Esse aqui é o macho e esse aqui é a fêmea. Porque quando eles se encaixam, é o menino e a menina. Se é que vocês me entendem. Ó, o menino e a menina. Aqui, ó. Ou, tá? O macho e a fêmea. O macho vai sempre na tampa e a fêmea na parte de baixo. Então, sempre o macho, ele vem por cima aqui. Para que vocês gravem sempre, nunca tenham dúvida quanto qual lado botar onde. Então, o macho vai sempre por cima. Desmanchador. Vamos iniciar. Depois de colocar os botõezinhos, o bolso vai ficar assim, ó. Tá vendo? Embutido, a gente não vai ver rastro desse imã na bolsa, pro lado de fora, para não arranhar nada, ó. Fica aqui de baixo. Quem quiser pode colar. Eu gosto de dar uma coladinha. Eu gosto de passar uma colinha aqui em volta. Cola pano. Ó. Tá vendo? Passei uma colinha. E uno aqui. Mas se você não passar, também não vai ficar errado, não, tá? Eu gosto de passar essa colinha pra isso aqui não ficar... Até na hora de costurar, já vai bonitinho assim. Aí você passa um ferrinho, seca na mesma hora. Pronto. O bolsinho vai ficar assim. E a tampa é nessa peça aqui que a gente coloca o botãozinho. Vai ficar assim, tá? Esse lado fica assim. E esse fica assim. Depois de pronta, ela vai ficar escondidinha aqui, ó. Vendo? Ó. Você não vê o botão nem desse lado... E nem aqui por dentro, ó. Ele fica embutidinho, tá vendo? Pronto. Agora vamos preparar... Reserva. Vamos preparar o nosso
Nosso zíper. Nosso zíper é na máquina de costura, né? Nós temos que levar para a máquina. Mas antes, aqui na mesa, nós vamos para a máquina de costura com isso aqui, ó. Para preparar a parte do zíper. Esse aqui é o acabamento aqui de baixo. Mas antes aqui, para adiantar, nós vamos pegar a fita dupla face. Essa fita aqui tem 9 milímetros. Se você conseguir encontrar uma de 4 a 5 milímetros, metade dessa, 4 milímetros e meio, fininha, sabe aquela fininha 3 milímetros? Ótimo. Mas se você não conseguir, não tem problema não. Usa a que você tiver. Se for o caso, corta. Essa fita aqui não é obrigatória. É um truque para que vocês possam colocar, fazer a costura do plástico cristal sem problema nenhum. Fica fácil. Deixa eu ver o que eu vou fazer para que vocês possam visualizar esse plástico, gente. Acho que aqui tá dando para ver, né? Olha lá o plástico. Bom, eu vou pegar um pedaço de fita. Como ela é larguinha, eu vou dobrar ela pro outro lado. Então, eu vou colocar a metade dela aqui. Bota de levinho para não agarrar na parte de baixo que você estiver usando. Ó. E vou dobrar ela pro outro lado. Então, se você tiver a oportunidade de ter acesso a uma fita dupla face fininha, você vai colocar uma parte de um lado e outra do outro, tá? Você vai colocar 2 tirinhas. Se você não tiver essa fininha que eu tô mencionando, porque aí vai ficar assim, ó, um pedacinho de um lado e um pedacinho do outro. Mas se você só tiver uma larguinha que nem eu, ou você corta ela no meio, mas aí dá mais trabalho, ou faz isso que eu fiz, ó. Cola aqui. Tá? Lembrando que você pode costurar direto, mas isso aqui é um truque, principalmente para quem tem máquina doméstica, não tem problema desse zíper sair do lugar. É fantástico esse truquezinho. Vocês vão fazer de primeira essa colocação desse zíper. Aí vai ficar assim, e lá na máquina nós vamos colar o zíper. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, ó, o plástico é nessa posição. Deixa eu virar que agora dá pra ver por causa da fita, ó. O meu zíper é nessa posição aqui. Você pode botar do outro lado se você quiser, mas eu vou seguir esse padrão porque eu sou destra, né? Pra colocar o celular aqui, ó, desse lado. A gente não preparou o zíper ainda, então a gente não pode posicionar ele aqui, que a gente tem que costurar essa peça primeiro. Mas a gente já vai posicionar isso aqui, esse acabamento. Aí, o que eu vou fazer? Se você estiver usando uma fita fina, você vai tirar essa parte da frente e vai colar aqui o acabamento. Mas como eu tô usando uma fita para os dois lados, eu vou levantar essa parte da frente para deixar a colinha lá do outro lado, ó. Levantei aqui. E vou colar esse acabamento aqui, ó. Ele tá maiorzinho. Eu dei uma medida maior que o plástico, para depois a gente refilar, tá? Foi intencional esse maiorzinho, para depois a gente fazer o refilamento e ficar exato. Aí, colei aqui. Agora, eu venho com a fita de 9 milímetros ou menor. Aí, no caso, a que você usar ali, você usa aqui. E vamos colocar mais uma parte aqui. Só no tecido, tá? Não tá pegando plástico, não. Só que essa aqui a gente não vai tirar a película. Deixa a película aí. É pra adiantar lá quando a gente for na máquina. Vou pegar a espátula e vou apertar aqui para que esse tecido fique realmente preso por essa fita dupla face. Aí vai ficar assim, ó. Isso aqui é um truquezinho para iniciante, gente. Tá vendo? Isso aqui tá solto, ó. Aqui tá solto. A fita dupla face tá aqui no avesso desse tecido. E ela tá presa ali na pontinha do plástico. Tá vendo?
pra gente fazer esse acabamento tão delicadinho aqui, ó. Mesmo você sendo iniciante, com a ajuda dessa fita, você vai conseguir fazer essa lindezinha. Olha que fofura, gente. Isso é uma coisa muito fofis. E fica muito lindinho o acabamento, ó. Do zíper, fica delicado. Independente do seu zíper ser esse fininho, eu prefiro esse fininho, tá? Eu usei esse pronto porque eu não tinha vermelhinho desse fino. Então, se você encontrar esse fininho a metro, é melhor ainda. Mas se você não conseguir, pode usar o zíper que você tiver, porque depois de colocado, a gente vai refilar essa peça para ficar exato. Então, feito isso, aqui ó, na parte da frente, eu colei o meu acabamento na pontinha aqui e colei uma fita dupla face que tá aqui esperando para a hora de ser usada. E vamos para a máquina preparar aqui o zíper.